fechadinho, viu? Promessa que voltaria e desde então está a me esperar, anelando pelo dia que te levaria para o nosso lar. Você é quem eu escolhi para ser a minha noiva. Eu pegaria um lugar, pois preciso de você ao meu lado. Esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia. Brilhando como o sol, não há ninguém tão bela quanto você. Ninguém pode tomar o seu lugar, suas virtudes não se comparam. Tudo foi planejado antes da fundação do mundo. No fim do tempo, viverei e pegarei em sua mão. Esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia. Eu sou teu e tu és minha, tudo foi preparado. Os anjos cantam e regozijam agora, os dois se tornam um. Venha, segura em minha mão
e te levarei pelo caminho da glória. O tempo não será mais e passarei a eternidade contigo. Eu já te amava, agora amo muito mais. Te amarei para sempre, nunca quebrarei esse voto. Esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia. Esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia. Louvado seja Deus, uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os que estão presentes, amigos, convidados, parentes. É certamente um privilégio para nós contemplarmos esse momento tão especial na vida do Wellington e na vida da Júlia. E esse pôr do sol, esse entardecer me fez lembrar lá de Gênesis. A Bíblia fala que Adão e Eva estavam no jardim e era mais ou menos nesse momento, no entardecer, que Deus descia para ter companheirismo com aquele casal. E aqui nós estamos diante de um casal e nós queremos que Deus também tenha companheirismo nesse momento. Nós queremos que Deus também nos abençoe nesse momento. Está tudo muito bonito, nós temos flores muito bonitas, vestidos muito bonitos, mas o que realmente vai fazer efeito na vida desse casal é a presença de Deus. E nós queremos desde o começo, que Deus esteja presente nesse relacionamento, nessa vida. Esse daqui é o início, um início de uma família, uma nova família. E nós sabemos que o que sustenta e o que sustentará essa família é a presença do Senhor Jesus Cristo todos os dias em suas vidas. Eu fico muito feliz. Essa é a minha primeira vez que eu estou celebrando uma cerimônia de casamento enquanto pastor, desde que assumi a congregação ali em Ceilândia, após a partida do nosso precioso pastor João Pereira. É a primeira vez que eu celebro um casamento e fico feliz de estar celebrando o casamento justamente da minha cunhada e do meu concunhado. É uma grande alegria, uma grande bênção e peço que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, falar com Deus, pedir para que Ele nos abençoe e nos ajude. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, nós sabemos que a intenção aqui é unir esse casal, é pedir as bênçãos do Senhor sobre ele, e nós sabemos que a forma do Senhor agir, Senhor Deus, é através da Tua Palavra, é através de uma atmosfera que agrada o Espírito Santo, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar nesse momento, que as palavras sejam edificantes, não somente para os dois, mas para todos aqueles que ouvirão, Senhor Deus, pois assim, Senhor Deus, como há um interesse do Wellington pela Júlia e da Júlia pelo Wellington, Senhor Deus, e nesse momento eles manifestam isso através dessa união, nós sabemos que o Senhor também tem interesse em Teu povo, Senhor Deus, o Senhor tem interesse na Tua noiva, e o Senhor tem mostrado, Senhor Deus, que nós estamos no tempo do fim, e esse é um tempo de união também contigo, Pai. Por isso eu lhe peço que nesse momento, como nos ensinou Davi, Senhor Deus, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, Senhor Deus, em todas as ocasiões, não importa se ele está em casa, no trabalho, na escola ou numa festa, Senhor Deus, bom é estar sempre com os nossos corações voltados para Ti, Senhor Deus, voltado para a Tua palavra, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, assentai, vocês podem tomar seus assentos. Eu não sei se a Júlia vai se assentar, o Wellington também, vão ficar em pé. Então tá bom, não tem problema. Coloca mais pressão sobre o pregador, né? Sim. Mas o Wellington é um rapaz forte e com certeza se a Júlia precisar aí de um sustento, ele vai conseguir segurá-la, né? E a gente vai continuar aqui na meditação. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite. Eu estava meditando sobre o que falar, né, no casamento da Júlia e do Wellington. Sei que estou diante aqui de parentes, né, de amigos, de visitantes da congregação, e todos nós temos essa expectativa de ouvirmos algo relacionado a casamento. E eu
lembrei do livro de Cantares. O livro de Cantares é um dos livros mais românticos, assim por dizer, da Bíblia. É um livro em que é como se Deus estivesse expressando o seu amor por sua amada e a sua amada expressando o seu amor para com Deus. Nós vamos ler, então, uma porção desse livro de Cantares, é o capítulo 2. Eu peço que vocês coloquem novamente de pé em reverência à palavra, à leitura da Bíblia, assim como a gente coloca de pé para o canto, cantar o hino nacional, ou hastear a bandeira. Eu peço que vocês coloquem de pé em reverência à palavra e depois vocês se assentem. Diz Cantares, capítulo 2, versículo 1, o seguinte: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Obviamente que a gente sabe que a rosa de Saron, o lírio dos vales, é Jesus Cristo. Mas aqui é como se Salomão, né, esse grande homem sábio, ele estivesse expressando essas palavras e manifestando a Cristo. Isso que está acontecendo, por mais que seja algo natural, um casamento entre um homem e uma mulher, a Bíblia também ela é muito tipificada dentro da questão do casamento. No início da Bíblia, a gente vê Deus tratando de casamento, um homem e sua esposa, e no fim da Bíblia nós vemos Deus falando de casamento entre o cordeiro e a sua noiva. E mais uma vez, quando nós estamos diante de uma instituição que não é estabelecida pelo homem, nós não estamos aqui por conta do Código Civil, nós estamos aqui por conta da palavra de Deus. E Deus escolheu essa instituição, né, para manifestar o seu desejo ao longo de toda a Bíblia. Deus poderia ter dado uma prima para Adão, Deus poderia ter dado uma amiga, uma colega de trabalho, uma mãe, mas o que Deus deu para Adão foi uma esposa. Isso mostra a forma como Deus tem trabalhado, e Ele também tem, né, a sua noiva, Ele também tem a sua igreja. E aqui Salomão diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aí vem o versículo 4, eu vou encerrar com ele, e aqui está o nosso assunto, nossa meditação para essa tarde. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Deus abençoe a leitura de sua palavra, os irmãos podem se assentar. Eu quero dar ênfase apenas para esse versículo final, o versículo 4, em que Salomão diz: O seu estandarte em mim era o amor. O seu estandarte em mim era o amor. Essa escritura eu fiquei na minha cabeça, eu lembro de um hino antigo, né, que eu ouvia, e a letra do hino dizia: A sua bandeira sobre mim é o amor. E eu fui procurar na Bíblia, caçar essa referência, onde estava escrita: a sua bandeira sobre mim era o amor. E eu não consegui encontrar, porque a palavra utilizada não é bandeira, e sim estandarte. Acontece que bandeira e estandarte são palavras sinônimas. Se você vai no dicionário e busca o significado de estandarte, você vai ver que estandarte é uma bandeira, né? É uma insígnia, é um símbolo. Só que ele tem uma peculiaridade. O estandarte, ele é uma bandeira utilizada na guerra. Essa seria uma das características do estandarte. A gente sabe que quando um pelotão, né, vai para a guerra, eles levantam o seu estandarte, e aquilo é a sua representação. E eu achei interessante, né, um pouco, eu me coloquei assim, meio que numa situação complicada, porque como que numa mensagem de casamento eu iria falar sobre um símbolo relacionado à guerra? Parece que não faz muito sentido, parece que não tem muito contexto. Talvez alguns de vocês estavam pensando: não pode falar de guerra e casamento, que às vezes tem momentos assim, tem momentos que são difíceis, tem momentos que vêm com uma guerra. Mas a grande questão não é o fato de lutar, o fato de guerrear, é o fato de saber quem é o inimigo. A gente vai ver em alguns versículos bíblicos que, de fato, é necessário, no nosso casamento, no casamento de vocês, Júlia e Wellington, vocês terem um estandarte. Vocês terem um estandarte. Eu sei que vocês não são muito mais novos do que eu, não sou muito mais velho do que vocês, e a gente sabe que existe uma cultura, que é uma cultura trazida por Hollywood, em que tem as princesas, né, tem os príncipes, e geralmente chega nesse patamar do casamento, e eles terminam quando finalmente a mocinha consegue contrair seu casamento, eles vão embora, e a tela escurece, e diz: eles viveram felizes para sempre. E isso cria uma cultura relacionada ao casamento. E, claro, todo casal pensa nesse desfecho, o felizes para sempre. Porém,
a gente aprende com as experiências e também com as vivências, com os conselhos, que esse felizes para sempre vai depender da vida diária, vai depender de cada dia na vida de vocês. O felizes para sempre, ele é plenamente possível, mas ele não é uma condição que vocês vão alcançar aqui agora, e vocês não vão ter que batalhar para manter essa condição. Não pense que ao sair daqui, eu sei que vocês estão felizes e nós também estamos felizes por vocês. E essa condição, para vocês manterem essa condição de felicidade, vocês vão batalhar por ela. E nesse momento é necessário, Wellington, que você levante um estandarte e Júlia, que você levante um estandarte. E Salomão, ele diz aqui, o estandarte que nós devemos ter um sobre o outro enquanto cônjuge, eu sobre a minha esposa sobre mim, é o amor. É isso que vai manter a família de vocês de pé, é isso que vai manter a união de vocês de pé. Vocês estão entrando numa luta pela felicidade. Vocês vão lutar pela felicidade diariamente. Não é uma coisa que vocês alcançaram hoje e nunca mais vão ter que batalhar por ela, mas diariamente vocês vão ter que batalhar por ela. Se felicidade fosse uma condição que se alcançasse com prazo, não haveria casais com 10, 15, 20 anos de casamento entrando numa condição triste, que é a separação. É necessário lutar, Wellington, Júlia, diariamente pela felicidade. Levante esse estandarte. Agora lembre-se, eu falei que é importante vocês identificarem o inimigo. Às vezes, o casal ele se esquece que eles estão numa batalha, mas não é numa batalha um contra o outro. Vocês não vão batalhar para ver quem tem mais razão. Vocês não vão batalhar para ver quem está mais certo. Vocês não vão batalhar para ver quem tem a melhor criação, quem tem os melhores gostos. O estandarte não é levantando um contra o outro, é um levantando um pelo outro. Lembre-se agora que vocês dois, né, vocês é uma família. Agora, Júlia, o estandarte quem levanta sobre você, a bandeira da sua casa está associada ao Wellington. Wellington, a bandeira da sua casa está associada a Júlia. Vocês terão o seu estandarte e que seja o amor. Isso é uma pregação que, se baseando apenas em cantares, é uma pregação bonita, talvez romântica, mas como eu disse, o casamento não é só um mistério natural, mas é um mistério também do sobrenatural e da experiência que Deus quer ter para conosco. Eu vou chamar a atenção de vocês, quem tiver a Bíblia e puder me acompanhar, eu vou ler outras escrituras também relacionadas a estandarte ou bandeira, que significa a mesma coisa. Em Êxodo, capítulo 17, nós vemos o profeta Moisés, ele declara, em um dos momentos, né, em que ele está ali, em que há uma peleja entre Amaleque contra os israelitas, então é uma situação de guerra, é uma situação de confronto, e era esse momento que Moisés precisava manter suas mãos levantadas, e por mais que ele, humanamente falando, ele não conseguia manter suas mãos levantadas, foi-se necessário então que Arão e Hur, Arão era irmão de Moisés, Hur, se eu não me engano, era sobrinho de Moisés, e nesse momento eles conseguiram levantar as mãos de Moisés para que eles continuassem vencendo a luta, né? Israel continuasse vencendo a peleja. Isso mostra a importância da família. Eu sou o cunhado de vocês, concunhado de vocês, e eu espero, Wellington, que nos momentos em que sua mão estiver cansada, que você possa contar comigo para segurar sua mão e você continuar vencendo. Você tem seus pais, você tem seus sogros, Júlia da mesma forma, os cunhados, os concunhados, e aí entra um papel muito importante na presença da família. Vocês terão a sua própria família, não significa que vocês vão excluir as outras pessoas do seu convívio, da sua convivência, mas vocês sabem que agora a relação principal é entre vocês dois. A família está aí para apoiar, para levantar, para ajudar no levantar dos braços, mas é apenas um esforço adicional. Eu disse para vocês no escritório, mas aquilo que eu falo no escritório não é segredo, eu falo para toda a igreja, que vocês, a partir desse momento, constituem uma nova família, e vocês, o Wellington tem o seu jeito, tem o seu gosto, a Júlia tem o jeito dela, tem o gosto dela, e vocês vão viver um momento de aprendizado, principalmente nesse momento inicial do casamento de vocês. E por mais, Júlia, que eu sei que você tem uma excelente criação, Wellington, você também tem uma excelente criação, lembre-se que a partir de agora vocês estão constituindo a família de vocês. Júlia, você não está casando com seu pai, Wellington, você não está casando com sua mãe. Tenha essa ciência, tenha essa sabedoria, aprenda a valorizar aquilo que a Júlia tem de positivo.
Júlia, valorize aquilo que o Wellington tem de positivo e construam a melhora naquilo que há de negativo para que vocês alcancem a vitória sempre. Se precisar e as mãos ficar fraca, né, conte com a família, mas lembre-se que quem tem que estar lá com a mão levantada é você. Então veja, Moisés, ele começa a clamar, né, por Deus. Aí no versículo 14, Deus fala com Moisés: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Observem que ele estava num momento de conflito, estava num momento de guerra, e naquele momento de peleja de Israel contra os amalequitas, que Deus interveio por Moisés, Moisés conseguiu identificar que quem estava intervindo na sua causa era a bandeira que ele necessitava. Israel tinha uma bandeira, e essa bandeira era o próprio Senhor Jesus Cristo, era o próprio Senhor, né? Aí Moisés disse: o Senhor é minha bandeira. Quando Moisés declara isso, aqui nós temos a tradução literal para o português, mas em hebraico seria Jeová Nissi. Aqui Moisés foi num momento de dificuldade, foi num momento de luta, que Deus se revelou como um dos seus nomes redentivos para Israel, como um dos seus nomes redentores, como Jeová Nissi. Então, não somente, né, nesse aspecto natural do casamento entre o homem e uma mulher, mas também no nosso relacionamento com Deus, em que nós temos as nossas lutas diárias, em que nós temos a peleja diária, seja contra Amaleque, seja contra os moabitas, seja contra o mundo, ou seja lá o que for, nós sabemos que nós temos uma bandeira. Todo cristão que tiver uma experiência com a palavra de Deus poderá clamar Jeová Nissi. E para finalizar, eu falei que não ia me estender, eu sei que o sol está se pondo. Nós temos outra escritura, e eu vou encerrar com ela, que é Isaías, capítulo 59, versículo 19. Essa escritura, eu quero me atentar somente para os versículos finais do versículo 19, as palavras finais do versículo 19, em que diz o seguinte: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Ponto e vírgula. Prestem atenção. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Observem, eu estive falando para vocês nesse momento sobre lutas e batalhas, e isso é natural, faz parte do crescimento, assim como na nossa vida diária. Mas aqui Isaías, ele está dando essa ênfase. Lembre-se, eu falei, identifique o inimigo. Vocês estão levantando um estandarte. Existe um inimigo que não fica satisfeito com a união de dois filhos de Deus, com a constituição de uma família, e ele ataca de todas as formas. Ele tem atacado através de leis, ele tem atacado através de ideologias, ele tem atacado através de pensamentos e etc, etc. Ele vai atacar essa instituição chamada família. Ele vai atacar essa instituição chamada casamento. E ele vai querer atacar vocês, não vai ser diferente. Ele vai vir como torrentes de água. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. E ele tem feito desde então. A gente sabe, lá no Éden estava Adão e Eva, e Satanás, a serpente, ele quis justamente se intrometer no casamento de Adão e de Eva. Ele poderia ter feito muitas coisas, ele poderia ter derrubado árvores, ele poderia, não sei, ter matado os animais, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele quis interferir na relação de Adão com Eva, ele quis interferir naquele casamento de dois filhos de Deus, e ele continua fazendo isso. O que ele puder fazer para interferir nos casamentos dos filhos de Deus, ele vai fazer. E a gente tem visto, nesses últimos dias, a situação triste lá no Rio Grande do Sul, de águas vindo, e às vezes a gente pode subestimar a força de uma água, mas as notícias estão aí para mostrar o poder que águas têm, a força que as águas têm, a destruição que águas podem causar. E Isaías já tinha declarado que o inimigo vem como corrente de águas. Repercute na internet os vídeos, né, das pessoas não tendo tempo para se livrar, para sair, não tendo tempo para
pegar suas coisas por conta da corrente de água e o estrago que ela causa. E o inimigo vai vir desse jeito. O inimigo vai vir como corrente de água contra vocês. Porém, se fosse só nisso, aí dava para ter um certo medo, um certo desespero, porque o que se pode fazer contra essa corrente de água? Mas quando nós continuamos a leitura, em que Isaías disse, quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Deus tem a sua bandeira, Deus tem o seu estandarte. O inimigo ele vai vir para guerrear, mas nosso Deus é um Deus de batalha, é um Deus poderoso na batalha. A batalha começou no céu, veio para a terra e continua. Nosso Deus é um Deus poderoso em batalha e Ele nos deu o melhor instrumento e a melhor forma de vencer o inimigo. O estandarte, diz o profeta, o estandarte que Deus nos deu, a bandeira que Deus nos deu é a sua palavra, é o Espírito Santo. Toda vez que vocês tiverem uma luta, uma batalha, seja no casamento de vocês ou fora, em outras situações, outras áreas da vida, seja no seu trabalho, Wellington, seja na questão de saúde, seja qual seja a questão, levante essa bandeira que Deus nos deu, que é a sua palavra. Esse é o estandarte que fará vencer o inimigo. Eu lembro de uma certa história, disse o profeta, contando sobre um casal novo, e o rapaz ele era recém-convertido. Ele não tinha muito tempo de evangelho, ele não tinha muito tempo de cristianismo, e ele era um recém-convertido. Não é o seu caso, Wellington, mas o ensinamento nos serve. E a esposa chegou para ele, eles eram recém-casados, a esposa chegou para ele e disse, olha, querido, eu sei que você é um recém-convertido, eu sei que você está começando a sua jornada agora no evangelho, e eu sei que lá fora no mundo há muitas lutas, há muitas provocações, eu sei que você precisa ir trabalhar, eu sei que no seu trabalho existem mulheres de tudo que é tipo de jeito, eu sei que você vai sofrer situações, você vai passar por cobiça e vai passar por sedução, eu sei que tudo isso vai acontecer, mas lembre-se de uma coisa, se porventura algo acontecer, lembre-se que você tem em casa uma esposa te esperando. Lembre-se que você tem em casa uma pessoa que estará aqui para te apoiar, para te acolher, para te ajudar naquilo que você ter necessidade. E essas palavras da esposa, né, aquele jovem, ficou na cabeça dele, e ele foi trabalhar, e ele ficou remoendo aquelas palavras na sua cabeça, e ele chegou à seguinte conclusão, como que eu cairia, como que eu faria algo contrário, como que eu faria algo contra uma mulher dessa? Como que eu ousaria entrar numa condição triste contra uma mulher dessa, contra uma esposa dessa? Eu não ouso fazer nada contra uma mulher dessa. Olha o caráter dela, olha o perfil dela, olha a postura dela. Eu não tenho coragem de fazer nada contra uma mulher dessa. Aquela moça não sabia, mas através das palavras que ela estava falando, ela estava levantando um estandarte naquele homem. E se o inimigo viesse com afrontas, e se o inimigo viesse com tentações, e se o inimigo viesse com correntes de água, aquela mulher tinha levantado um estandarte no coração daquele homem. Às vezes as pessoas subestimam o poder das palavras. É muito triste você se deparar com situações de casais que falam, nosso relacionamento está desgastado. O desgaste ele não acontece de um dia para o outro. Ele é eventos sucessivos de problemas, de confusões, etc, etc. Não subestime o poder das palavras. Júlia, não subestime o poder da palavra. Uma coisa que você diz para o Wellington pode levantar um estandarte nele, ou pode destruí-lo. Da mesma forma você, Júlia, aquilo que você diz pode levantar um estandarte na Júlia, ou destruí-la. Estandartes são levantados diariamente, através daquilo que você fala, através daquilo que você faz, a forma como você vive. Nós lemos lá em Cantares, é muito bonito, é uma linguagem simbólica, é um símbolo sendo utilizado para uma linguagem simbólica. A sua bandeira sobre mim é o amor. O seu estandarte sobre mim é o amor. Na posição daquela mulher,
na atitude daquela mulher perante aquele homem, ali foi uma expressão de amor. Foi um estandarte que ela levantou no coração dele. Foi um estandarte. Júlia e Wellington, vocês, eu estou tentando falar para vocês, e talvez casais aqui que têm anos e anos sabem disso, que vocês precisam e precisarão de um estandarte. E que esse estandarte seja o amor. Expresse, fale, demonstre, faça gestos, que demonstre o seu amor para com ela e vice-versa, para que diariamente tenha esse estandarte nas suas atitudes, naquilo que você irá fazer, e valorize um ao outro, valorize o estandarte que está sendo levantado na família de vocês. Às vezes é só uma pequena bandeira, uma bandeirazinha, mas aquilo está representando a união de vocês, aquilo está representando a família de vocês. Eu pesquisei um pouco sobre o significado de bandeira. Bandeira, diz o dicionário, que é um símbolo visual que, geralmente, feito em pano ou com formato regular, representa uma nação, um estado, uma equipe esportiva ou recreativa, destacando as cores e o emblema do que representa. Então, por trás de uma bandeira está tudo aquilo que representa. Por trás da bandeira verde e amarela, com losango amarelo e o círculo azul, está uma representação do Brasil e tudo aquilo que o Brasil está associado. A bandeira que vocês têm que ter, não vai ser uma bandeira natural, obviamente falando, mas por trás dessa bandeira vai estar tudo aquilo que você representa um para o outro. Tudo aquilo que você representa para o Wellington, Júlia, vai estar no estandarte que você levanta. Se é um estandarte de amor, vai ter o mesmo resultado que esse rapaz teve. Agora, se for um estandarte de discórdia, um estandarte de competição, um estandarte de briga, todo que esse estandarte estiver sendo levantado vai representar. Vai representar a Júlia como uma mulher briguenta, uma mulher reclamadora, e etc, etc. E nós sabemos que vocês não querem isso. Que o estandarte sobre vocês seja o amor. Eu vou encerrando aqui, e para dar sequência, nós teremos a entrada das alianças, e aí nós fechamos essa parte da pregação. Wellington Fernandes de Castro, nascido no dia 9 de dezembro de 1998, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, brasileiro, filho de Jair de Castro e Solange Fernandes Nogueira de Castro, Júlia de Castro Melo Bueno Leal, nascida no dia 15 de março de 2000, em Gurupi, Tocantins, brasileira, filha de Helder Bueno Leal e Anacleia Castro Melo Bueno. No dia 29 de maio de 2024, se casaram. A Júlia mudou o nome dela para Júlia de Castro Melo Bueno Leal Fernandes, e o Wellington conserva o mesmo nome. Então, aquilo que é de César foi dado a César, e aquilo que é de Deus, nós também damos a Deus. Wellington, aqui está a aliança, como uma representação dos seus votos, daquilo que você promete para a Júlia. Da mesma forma, Júlia, aqui está a aliança, Isso daqui é um símbolo, é um sinal. E nós sabemos que de fato casa são as promessas que vocês fazem um para o outro. Eu pediria então que Wellington, você faça o seu voto para a Júlia, e assim você coloque o anel no dedo dela, e depois, Júlia, você da mesma forma. Júlia, meu amor, eu parei para escrever isso
não como um ritual ou uma obrigação, mas refletindo do fundo da minha alma o que eu sinto por você. Então os meus votos não é apenas do básico, de te amar, respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Isso é o básico. O meu voto é de te amar como Cristo amou a sua igreja, incondicionalmente, passe o tempo que passar. Vou te proteger com a minha própria vida, ser o seu escudo, sua força. Até que a morte nos separe, seria incorreto dizer, porque eu e você venceremos a morte e viveremos para sempre, lado a lado, no novo céu e na nova terra. Como sinal dos seus votos, Wellington. Eu não tenho facilidade de me expressar, especialmente em público. Mas chegou o nosso dia e ele sempre será único para nós. Tomei minha decisão de aceitar estar ao seu lado todos os dias da minha vida, e aqui nós estamos. Nesse início de uma jornada que eu creio que será a melhor das nossas vidas. Eu decidi ser sua companheira e serei fiel ao meu voto e ao que eu creio ser uma verdadeira esposa, exercendo 1 Timóteo, capítulo 2. O profeta nos ensina que o casamento é uma escolha sim, porém uma escolha predestinada, porque desde antes da fundação do mundo, ele sabia que estaríamos aqui cumprindo as Escrituras. E eu te prometo ser uma mulher virtuosa, estar ao seu lado e ser como um farol que te faz sempre olhar ao nosso lar, como seu ponto de apoio, equilíbrio, cuidado e refúgio. Nós seremos recompensados por estar cumprindo a vontade perfeita de Deus, seguindo as instruções bíblicas para edificar o nosso lar e deixar o Espírito Santo nos guiar. Eu serei fiel a você, lutando todos os dias para te fazer feliz. Te amo de todo o meu coração. Aleluia. Convido a todos a ficarem de pé. Como última escritura, eu gostaria de ler Efésios, capítulo 5, versículos 31, 32 e 33, que diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu peço que todos curvem a cabeça, fechem seus olhos. Eu farei uma pergunta que é necessária até mesmo para a validade desse ato. Que todos curvem sua cabeça, por favor. Há porventura alguém aqui que tem alguma razão, algum motivo justo pelo qual esse casal não deve ser casado, que demonstre pelo acenar de sua mão, por favor. Obrigado. Ainda de olhos fechados, cabeça inclinada, Júlia, coloque sua mão aqui, por favor, sobre a Bíblia. Wellington. Mandou da aliança, Wellington. Isso. Vamos orar pelo casal. Se o irmão Jair quiser vir também, irmão Helder, para orar por eles, por favor. Fechemos nossos olhos, vamos falar com Deus. Pode pôr sua mão sobre eles, irmão Helder, irmão Jair também. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial,
aqui estão, Senhor Deus, esses 2 jovens, Senhor Deus, que agora são uma família, Senhor Deus, têm mantido sua vida limpa, Senhor Deus, têm mantido, Senhor Deus, um testemunho puro diante da Tua palavra, Senhor, para chegarem até aqui e não ter do que se envergonhar, Senhor Deus. Pai, abençoe o Wellington e a Júlia, Senhor Deus, abençoe a família deles, Senhor Deus, abençoe o amanhã deles, Senhor Deus, que esse estandarte, que é o amor, Senhor Deus, esteja erguido, esteja solidificado, esteja arvoreado, Senhor Deus, na vida e no coração de cada um deles, Pai. Não importa quantas correntes de água o inimigo traga, Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua vitória, Senhor Deus, em cada batalha, em cada luta, Senhor Deus, em cada afronta que eles tiverem. Pai, que seja uma união, assim como o Senhor expressou na Tua palavra, um modelo da união de Cristo e a igreja, Senhor Deus. Abençoe eles, abençoe, Senhor Deus, as finanças, abençoe, Senhor Deus, o relacionamento, abençoe, Senhor Deus, o futuro, a família que será constituída, os filhos que virão, Senhor Deus. Abençoe tudo aquilo que eles possam necessitar, Senhor Deus. O Senhor é Jeová Nissi, a nossa bandeira. O Senhor também é Jeová Jiré, aquele que supre as necessidades. O Senhor é Jeová Rafá, aquele que cura, Senhor Deus. O Senhor é Jeová Chamar, aquele que está presente. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Jeová Tsekdenu, o Deus que é a nossa justiça. Ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo abençoe esse casal em todos os dias da vida dele, Senhor Deus, em todos os dias das jornadas dele, Senhor Deus, e que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-los em tudo o que eles precisar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa aliança que está nas mãos de Wellington e da Júlia, Senhor Deus, também esteja no coração deles, Senhor Deus, para sustentá-los unidos, Senhor Deus, em Tua presença e um amando ao outro, Pai, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, amém e amém, amém. Amém. Wellington, aqui está a sua esposa, Júlia, aqui está a sua esposa, eu vos declaro marido e mulher. Vamos celebrar.
E o nosso desejo é apenas estar em tua presença.